Meu nome é Cássio Politi e aqui no canal do podcast eu sempre dou uma olhada em podcasts interessantes por aí. E esse que eu trago aqui no vídeo de hoje é um canal que fala sobre autismo. Mas o diferencial é que o canal é feito por autistas. O vídeo de hoje fala então de um podcast chamado Introvertendo, que é aqui do Brasil. E ele é um podcast de nicho, mas é um daqueles podcasts em que não foca apenas no nicho, não é mais do que isso. São pessoas do próprio nicho falando para o nicho. Então, melhor do que eu apresentar o podcast Introvertendo, é o próprio pessoal do podcast apresentar esse podcast. Vou rodar então aí um trechinho do episódio 89 do podcast Introvertendo. Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Um olá para você que escuta o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil. Meu nome é Thiago Abreu, sou host desse podcast, jornalista e diagnosticado com autismo em 2015. Eu sou Luca Nolasco, diagnosticado em 2017 e vou tentar participar bastante dessa discussão. Depois que eu descobri esse podcast, eu fiquei ouvindo vários episódios muito interessantes. E teve um episódio em que a mãe de um autista, né, que participa ocasionalmente do programa, começa a falar ali sobre como é a descoberta, né, de ter um filho autista, e é muito interessante que ela debate isso com os próprios autistas que apresentam o programa, né? E muitas vezes os apresentadores que são autistas entram em temas que não são exatamente o autismo. Eu separei um outro trechinho aí de um episódio em que eles começam a falar de música. Dá uma olhada no nível de profundidade do debate quando os caras decidem falar de música. Mas aí quando a Alicia chegava na década de 80 e nos anos 90, ficou tipo só metal. Metal, alguma coisa super obscura e aquela rejeição ao rock alternativo, sabe aquela coisa? E aí eu lembro que chegou um momento que para comentar e para questionar as escolhas eu tinha que conhecer os discos. E aí eu lembro que quando eles chegaram no ano de 1996, eu fui pesquisar sobre melhores álbuns do ano. E aí eu achei uma lista da Folha de São Paulo, pegando os melhores discos do ano segundo as revistas estrangeiras. E aí eu percebi que Everything Must Go aparecia na maioria dessas listas. E eu fui procurar, tanto essa banda quanto outras bandas. Por exemplo, Wilco, que eu não conhecia. Assim, vários lançamentos que tinham dos anos 90. Blur, que eu também não conhecia. O Radiohead não chegou a lançar nada em 96, então o Radiohead eu já conhecia também, de certa forma. E aí eu fui atrás desse disco do Man City Preachers e de imediato eu gostei de uma música chamada Design for Life, que é, inclusive, um dos maiores sucessos da banda. Bom, então eles estão demonstrando aí a capacidade intelectual e de inteligência de um autista nessa conversa, sem precisar de muito esforço, né? Bom, o que a gente tira desse podcast aqui, na minha visão, são pelo menos duas lições. A primeira eu já mencionei aqui rapidamente no começo, né? É você focar num nicho, num tema muito específico. E quando você tem pessoas do próprio nicho falando para o nicho, a força do podcast é redobrada. É bem o caso deles. Segunda lição, ou segundo insight que dá para tirar desse podcast Introvertendo, é a tal história da democracia da internet e do podcast, da podosfera em si, né? Esse podcast é muito mais uma manifestação de democracia na internet do que a gritaria em rede social em si. Porque é o autista se posicionando para a sociedade como ele deseja, sem aceitar estigmas, né, que são colocados pelos outros. E só para você ter uma ideia, segundo o Chartable, o Introvertendo toda hora bate em audiência ali o ranqueamento entre os 20 podcasts mais ouvidos em saúde e fitness no Brasil, viu? Então, é disso que eu falo quando o podcast também gera uma oportunidade de democracia da informação na internet. Bom, é isso aí. Vai lá, ouve o Introvertendo,
para conhecer o projeto deles e acho que você vai gostar do conteúdo que está lá também. Vou deixar alguns links para você. Aqui embaixo, o link para o próprio Introvertendo. Aqui tem o link para você se inscrever no canal, caso você não tenha feito a inscrição. Toda semana eu volto aqui falando de podcasts, tá? Vou deixar também aqui link para você ver outros vídeos. Sempre tem vídeos educativos. Então é isso aí, valeu, até a próxima.